Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 14, da playlist de aulas do sétimo ano, e dando continuidade aí à multiplicação envolvendo números inteiros. Hoje a gente vai falar da multiplicação com mais de dois fatores, tá? Então vem comigo. Nós vimos aí na aula passada, né, a multiplicação envolvendo dois números inteiros, dois fatores. Nós vimos que se a gente multiplicar dois números inteiros que têm o mesmo sinal, o resultado dessa multiplicação sempre seria um número positivo. Não importa se fosse positivo vezes positivo ou negativo vezes negativo, o resultado ia dar sempre positivo, tá? Foi uma regrinha que nós vimos aí na aula passada. A outra regrinha dizia o seguinte: bom, se esses dois fatores tiverem sinais diferentes, um positivo e um negativo, ou negativo com positivo aqui, o resultado da multiplicação sempre seria negativo, ok? Bom, essas duas regrinhas a gente vai continuar usando ainda quando a gente falar da multiplicação com mais de dois fatores, tá? E vamos pensar da mesma maneira que nós pensamos na aula passada. A gente resolve a conta de vezes primeiro, resolvemos a multiplicação, depois a gente estuda qual vai ser o sinal daquela multiplicação, se vai ser um sinal de positivo ou de negativo. Bom, eu coloquei aqui na lousa 3 multiplicações, as 3 são iguais, cada uma a gente vai fazer de uma forma diferente, e aí eu vou falar qual que eu gosto mais, qual que eu prefiro. Bom, na primeira multiplicação, ó, eu vou começar na ordem em que os fatores estão aparecendo. Eu vou multiplicar aqui o 2 pelo 3, 2 vezes o 3 dá 6, e aí usar a regrinha, né? Sinais diferentes, o resultado da multiplicação dá negativo. Vou copiar o vezes e vou copiar o menos 5, beleza? Tá? Então, resolvi a primeira multiplicação e copiei a segunda. E agora eu vou resolver essa nova multiplicação que ficou aqui, ó. 6 vezes 5 é igual a 30, e na multiplicação de números que têm o mesmo sinal, o resultado vai ser positivo. Então vai ficar mais 30, posso colocar assim, ou simplesmente deixar o 30 aqui, né? Pronto. Então está resolvido aí, ó. 2 vezes 3 negativo vezes 5 negativo vai dar como resultado 30 positivo, tá? A gente foi fazendo na ordem que os fatores apareceram. Porém, nós vimos na aula passada uma propriedade da multiplicação que foi a comutativa. Aquela que diz assim, que se você inverter a ordem dos fatores, o resultado ele não se altera, né? Inverter a ordem dos fatores não altera o produto. Hoje vamos falar de uma outra propriedade. Vamos falar da propriedade associativa. A multiplicação ela permite eu associar os fatores da forma que eu achar melhor. Então, se ao invés de eu multiplicar o 2 pelo 3, se eu quiser começar multiplicando o 3 pelo 5, eu posso, tá? Então a multiplicação me dá essa liberdade aí. E vamos usar essa propriedade. Vamos lá. Ó. Então ao invés de começar pelo 2, eu vou começar por aqui. Ó. Vou multiplicar o 3 pelo 5. 3 vezes 5 dá 15. Aí a gente sabe que na multiplicação de fatores que têm o mesmo sinal, o resultado vai ser positivo. Então vai ficar 15 positivo. Aí eu vou copiar o 2 e vou copiar o vezes, tá? Vamos colocar o 15 no parênteses para não misturar o sinal de vezes com demais. Então, o que foi feito aqui, ó? Nós copiamos o primeiro fator e a multiplicação e resolvemos aqui, né? 3 vezes 5, 15. Negativo com negativo aqui na multiplicação vai dar positivo. E agora a gente vai resolver o 2 vezes o 15, que vai dar 30, tá? E aí eu tenho 2 positivo, 15 positivo, então o resultado vai ser 30 positivo, tá? Na multiplicação de números que têm o mesmo sinal, o resultado é sempre positivo. Bom, o sinal de mais aqui é optativo, posso colocar, posso tirar. E agora, eu quero mostrar o jeito que eu gosto mais, o jeito que eu prefiro fazer, tá? Então, a gente já viu que eu posso começar do início, posso começar pelo fim, e o resultado ele não se altera, vai sempre permanecer o mesmo. Agora, eu também posso multiplicar todos os fatores de uma única vez, tá? E depois estudar o sinal do resultado. Veja só, aqui eu tenho, ó, como fatores o 2, o 3 e o 5. Quanto que é 2 vezes 3? Bom, 2 vezes 3 dá 6, professor, tá certo? Tá certo. 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 5, 30. Então, se eu multiplicar tudo isso aqui de uma vez só, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Eu já chego aí no resultado que é 30. Certo? Então, eu multipliquei os 3 fatores de uma vez.
Depois que eu fiz a multiplicação, agora eu vou estudar o sinal do meu produto, do meu resultado. Então, olha só, aqui a gente tinha um número positivo, negativo, negativo. Vamos representar aqui, ó, positivo vezes um negativo vezes um negativo. Tá? Eu posso fazer isso mentalmente, eu não preciso registrar, tá? Eu vou registrar para estar mostrando para vocês. Aí a gente sabe que na multiplicação de sinais iguais dá menos. Então, aqui ficou menos. E vou copiar aqui o outro. Na multiplicação de sinais iguais, dá mais. Então, no final das contas, o meu resultado vai ser positivo, certo? Ó, a gente fez aqui, ó, sinais diferentes deu menos, aí ficou menos e menos, sinais iguais dá mais, tá? Eu posso ir fazendo isso mentalmente, não preciso estar registrando, tá? Ó, positivo com negativo, deu negativo, negativo com negativo, positivo, ok? Esse é o jeito que eu gosto de fazer, é o jeito que eu vou estar explicando aqui na lousa, tá? Então, falamos aí da multiplicação com mais de dois fatores, retomamos aí a propriedade associativa, que a gente pode estar associando os fatores do jeito que a gente achar mais fácil, e tem mais uma propriedade que eu quero mostrar para vocês, antes da gente entrar na parte de exercícios. Acompanhe aí. Bom, a propriedade distributiva da multiplicação, ela pode nos auxiliar em alguns cálculos, mas nesse caso aqui eu vou estar usando mais para a gente revisar algumas coisinhas, tá? Então, vamos resolver a mesma continha de duas formas diferentes. Uma hora aplicando a propriedade e a outra hora sem aplicar a propriedade. Por exemplo, ó, a gente sabe que se a gente tiver uma expressão numérica com operações dentro de um parênteses, a gente deve começar resolvendo as operações que estão dentro do parênteses. Então aqui eu tenho 15 menos 8, 15 menos 8 dá 7, então vai ficar menos 2 vezes 7. Moleza, né? E aí eu tenho uma multiplicação de dois números inteiros com sinais diferentes. O 7 é positivo, o 2 é negativo. Então o resultado vai ser negativo, vai dar 14, menos 14. Tá? Então, bem simples esse caso aqui. Agora, usando a propriedade distributiva, a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse fator número 2, o menos 2, na verdade, né? Ele está multiplicando não só o 15, nem só o 8. Ele está multiplicando o 15 menos o 8. Ele está multiplicando esse parênteses todo, né? Então, aqui seria o primeiro fator e aqui seria o meu segundo fator. Então, a gente pode estar usando a propriedade distributiva que diz assim, ó. Vou pegar o primeiro fator e vou distribuir pelos números que estão dentro do parênteses, tá? Então, ele vai multiplicar o 15 e o menos 8. Então, vai ficar assim, ó. O menos 2 multiplicando o 15, menos 2 vezes o 15, mais, agora o menos 2 vezes o menos 8. Menos 2 vezes menos 8. Tá certo? Então, foi isso que a gente fez. A gente distribuiu esse fator, que era o menos 2, pelos números que estavam dentro do parênteses. Então, ficou menos 2 vezes o 15, tá aqui, mais menos 2 vezes o menos 8, tá aqui. Agora, a gente resolve essas multiplicações para ver quanto vai dar. Então, vamos lá. Ó. 2 vezes o 15 é 30. E aí, vamos estudar o sinal desse 30. Ó. Aqui eu tenho um sinal de menos, aqui um de mais. Então, são números que têm sinais diferentes, o resultado é negativo. Mas, vamos estudar aqui, ó. 2 vezes 8 é 16. E aí eu tenho números com sinais iguais. Se eu tenho números com sinais iguais, então vai ficar positivo. Né? Esse 16 vai ser 16 positivo. Eu posso colocar o sinal de positivo aqui no 16, posso deixar sem. Aí você que sabe, tá? Então, se eu for colocar o sinal de mais, o sinal de positivo no 16, eu vou colocar um parênteses para não misturar os dois sinais. Agora a gente cai numa adição algébrica, que a gente viu aí há 2 aulas atrás, né? Numa adição algébrica, o sinal de mais, quando ele antecede um parênteses, ele não vai influenciar o número que está lá dentro, então vai ficar menos 30 mais 16, tá? E aqui a gente vai subtrair. Eu tenho dois números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número que tem o maior valor absoluto. Então, ó, cuidado para não confundir as regrinhas. A gente tem regras para adição e para subtração e temos regras para multiplicação e divisão, que a gente vai ver depois na divisão, que é a mesma, tá? Então, aqui, ó, não tem multiplicação. Então, eu vou usar a regra da adição algébrica. Sinais diferentes eu subtraio. Tá? Então, vamos lá. Do 30, vamos tirar 16, vai dar 14. E coloco no 14 o sinal do número que tem o maior valor absoluto, que no caso aqui é o 30. Tá? Então, vai ficar menos 14, da mesma forma que a gente já tinha feito.
Tá certo? Então, essa propriedade distributiva, a princípio parece, nossa, mas isso aqui vai só dificultar a minha vida. Muito mais simples fazer assim. Tá, a princípio você vai ter essa ideia, mas depois você vai perceber que não é bem assim, tá? Principalmente quando a gente entrar na álgebra. E foi legal, porque deu pra gente recordar aqui algumas regrinhas da adição algébrica, para a gente já ter essa noção de que eu não posso confundir a regra da adição algébrica com a regra da multiplicação, tá certo? Depois a gente vai trabalhar exercícios sobre isso. Bom, de parte teórica é isso, a teoria acabou por aqui. Daqui para frente a gente só vai fazer exercícios, vão ser 4 exercícios, tá? Vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal do professor que se inscreva, deixe um comentário legal aí embaixo, deixe seu joinha e ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 7º ano. Vou colocar o exercício na sua tela, sugiro que você pause o vídeo e tente resolver, tá? Depois dá play para verificar se acertou. Vamos lá. Bom, pessoal, então esse foi o primeiro exercício. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Vamos ver se está certo. Bom, eu vou primeiro multiplicar tudo. Primeiro a gente vai resolver as multiplicações, aí depois eu vou pensar no sinal que eu coloco no resultado. Então vamos lá. 7 vezes 10 dá 70 e 70 vezes 3 dá 210. Tá? Eu vou fazer tudo mentalmente. Se você precisar, pode montar a sua continha em pé, montar o algoritmo da multiplicação, tá? Mas aqui para ganhar tempo eu vou fazer mentalmente. Ó, a multiplicação ela é associativa, né? Então eu vou multiplicar o 2 pelo 5, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 14, 140. Tá? Então a gente pode usar algumas estratégias aqui, usar as propriedades para facilitar a nossa vida, né? É muito mais fácil eu multiplicar 10 vezes 14 do que 2 vezes 14 e o resultado vezes 5, né? Então, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 14 é só acrescentar um zero no 14, fica 140. Calma aí que o sinal eu vou colocar depois no final, tá? Não se desespere, não pense que está errado o seu aí não, tá? Olha só, aqui eu posso fazer 5 vezes 4 é 20, 20 vezes o 3 dá 60, e 60 vezes o 2 dá 120, certo? Aqui a gente pode vir na sequência também, fazer 8 vezes o 1, que dá 8. 8 vezes 125 vai dar 1.000. E 1.000 vezes 6 vai dar 6.000, tá certo? 6.000 aqui. Olha só essa que interessante, ó. Eu tenho uma multiplicação de 5 fatores. E eu estou vendo aqui, ó, que tem um fator que é o zero. Então, se a gente lembrar da propriedade que diz que o zero é o elemento nulo da multiplicação, a gente não precisa nem calcular isso aqui, né? Vai dar zero. Sempre que eu tiver o zero sendo um dos fatores da minha multiplicação, o resultado vai ser zero, tá? Então, 8 vezes 9 vezes 0 vezes 16 vezes 18 vai dar zero. Tá? Ok? Espero que vocês tenham percebido isso e não tenham feito todas as multiplicações. Vamos aqui, ó. Como vai ficar mais fácil se a gente fizer assim, ó. 2 vezes 5, 10. Vou marcar aqui, 10. 3 vezes 7, 21. E agora eu faço 10 vezes o 21, que dá 210. Se a gente vier fazendo a multiplicação, também vai dar a mesma coisa, tá? Ó, 3 vezes o 2 dá 6, 6 vezes o 7 dá 42 e 42 vezes o 5 dá 210. Tá? Mas eu acho que associando os fatores dessa maneira fica mais fácil. 2 vezes 5, 10. 7 vezes 3, 21. E aí 21 vezes 10, 210. Tá? Aqui também a gente podia ter usado essas associações aqui. Ó. Por exemplo, podia ter feito 5 vezes o 2, que é 10. 3 vezes o 4, 12. Ficaria 12 vezes o 10, 120. Beleza? Então são, assim, propriedades e estratégias de cálculo mental que com o tempo você vai adquirindo. Fique tranquilo aí. Bom, resolvemos as multiplicações. Agora vamos estudar o sinal. Na letra A, a gente tem assim, ó, um número negativo, depois um número positivo, que é o 10, e outro número negativo, certo? Então, ó, peguei só o sinal do primeiro fator, que é o de menos, o sinal do segundo, que é o de mais, e o sinal de menos do terceiro. E agora a gente faz o estudo dos sinais. Vamos lá, ó. Sinais diferentes, a gente sabe que vai dar negativo. E aí, sinais iguais,
né? Se eu pegar esse com esse, sinais iguais dá positivo. Então, o meu resultado final aqui vai ser positivo. Ok? Positivo aqui na letra A, tá? Então, deu 210 positivo. Vamos estudar o sinal aqui na letra B, ó. A gente tem o primeiro fator sendo negativo, o segundo fator também é negativo, o terceiro fator também é negativo. Então, são 3 fatores negativos. E aí, cuidado para não cair na regrinha, tá? Não cair na pegadinha da regrinha. Você pode pensar assim, todos os sinais são iguais, então vai dar positivo. Parou, tá? A regrinha vale para quando a gente tem 2 fatores, tá? Na multiplicação de 2 fatores com o mesmo sinal dá positivo. Tá? Então, aqui a gente tem que ir de parzinho, 2 a 2. Sinais iguais dá mais. Então, aqui deu positivo. Positivo com negativo são sinais diferentes, vai dar menos, tá bom? Então, toma muito cuidado para não cair nessa pegadinha da regra. A regra que a gente viu na aula passada era para multiplicação envolvendo 2 fatores. Então, a gente tem que ir de 2 em 2. Cuidado para não cair no erro de pensar assim, todos os sinais são iguais, então vai dar mais. Não, não é por aí, tá? Então, aqui vai ficar menos 140. Confere aí se você acertou, tá? Quem estiver acertando, se quiser, pode colocar o certinho aí. Se errar, corrige. Se ficar alguma dúvida, pergunta aí, manda um comentário. Bom, aqui a gente tem, negativo, negativo, positivo, positivo. Então, vamos apagar aqui para a gente poder aproveitar. Na letra C, então, a gente tem 4 fatores. Negativo primeiro, negativo segundo, positivo terceiro, positivo quarto. Tá? Então, vamos lá. De 2 em 2 a gente vai fazendo, tá? Então, eu tenho sinais iguais, fica positivo. Aí eu tenho de novo sinais iguais, fica positivo. Mais uma vez eu tenho sinais iguais, que vai ficar positivo. Então o resultado aqui do 120 é positivo. Eu posso colocar o sinal de mais ou não, tá? Aí é de acordo com cada um. Na letra D, o 8 é positivo, o 1 é negativo. Depois a gente tem... tira um daqui, só o negativo. A gente tem o 125 que é negativo. E temos ainda o 6 que é positivo. Tá? Então agora a gente vai de 2 em 2 pegando aí o sinal. Tá? Sinais diferentes dá menos. Sinais iguais fica mais. Sinais iguais fica mais. Tá? Então o resultado do 6.000 é positivo. Só eu não sei se vocês perceberam, mas a gente pode criar uma regra aqui também, quando a gente tem uma multiplicação com mais que 2 fatores, tá? Se a quantidade de sinais negativos, né? Se a quantidade de sinais negativos que eu tenho, se for uma quantidade par, tá? Que eu tenho 2 sinais de menos, não tem? É uma quantidade par. Se for uma quantidade par, a quantidade de números negativos, sempre o meu resultado é positivo, tá? Então, se a quantidade de números negativos for par, a quantidade de fatores negativos for par, o resultado é positivo, tá? Se a quantidade de sinais negativos, de fatores negativos, for par, como é o caso aqui, tem 2 fatores negativos, o meu resultado é positivo, tá? Agora, se eu tiver uma quantidade de fatores negativos que é ímpar, tá? Aí, como aqui a gente tem 3 números negativos, então é uma quantidade ímpar, o resultado é negativo, tá? Então, quantidade de fatores negativos par, resultado positivo. Só que aí vai caindo em tanta regra, né? Que aí você vai se perder de tanta regra que tem. Você pode ir trabalhando 2 a 2 assim. Mas quem é bom para guardar a regra, tá aí, né? Quantidade de fatores negativos par, resultado positivo. Bom, aí vamos usar então a regrinha aqui, Aqui eu tenho uma quantidade de fatores negativos que é ímpar. Tem 3 fatores negativos. Então, a quantidade de fatores negativos ímpar, resultado negativo. Então, vai dar menos 210. Ou ainda, né, a gente vai fazendo mentalmente, Sinais iguais dá mais, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos, tá? Menos com menos dá mais com mais dá mais com menos dá menos. Posso ir usando assim também, tá? Aqui também, né? Mais com menos dá menos com menos dá mais com mais dá mais. Bom, vai ficar a critério de cada um se vai
fazer mentalmente, se vai escrever na folha os sinais de cada fator e depois ir fazendo 2 a 2, ou se vai usar a regrinha da quantidade par e ímpar. Tá bom, gente? Então essa foi a nossa primeira questão. Vamos trabalhar agora uma segunda questão, vai aparecer na sua tela. Pause o vídeo, leia com bastante atenção. Bom, nossa segunda questão diz assim, ó, leia a informação a seguir. O dobro de menos 4 somado com 110, menos o quádruplo de 7 somado com o quíntuplo de menos 6. Então, a gente tinha essa expressão literal, na escrita aí com palavras. Temos que transformar numa expressão numérica e depois calcular o valor dessa expressão numérica. Então, vamos lá, começar. O dobro de menos 4. O dobro significa 2 vezes, né? Então, 2 vezes o menos 4. O que mais que tem ali? Somado com 110. Então, mais 110. Depois a gente tem menos o quádruplo de 7. Então, menos o quádruplo é 4 vezes, né? Quádruplo de 7. Então, menos 4 vezes 7. Somado com o quíntuplo de menos 6. Então, somado com o quíntuplo de menos 6. O quíntuplo é multiplicar por 5. Então, essa é a expressão numérica que está colocada aí para a gente, que nós tínhamos que montar. E agora, resolver essa expressão numérica. Então, nós sabemos que numa expressão numérica, a gente vai ter daqui algumas aulas, né, só sobre expressões numéricas, mas ele já adiantou uma aqui para a gente, né, e a gente sabe que na expressão numérica, primeiro a gente resolve as multiplicações. Então, tem uma multiplicação, 2 multiplicação, 3 multiplicações, tá? Então, são 3 multiplicações para fazer. Vamos lá, não é uma multiplicação de vários fatores, é só de 2 em 2. Bom, 2 vezes 4 é 8. Sinais diferentes, resultado negativo. Copio mais 110. 4 vezes 7 dá 28. Aí, sinais diferentes dá menos. Ô, professor, como que eu vou saber se o sinal de menos é da conta de menos ou do quadro? Dá na mesma, gente. Já falei isso, tá? E aqui, 5 vezes 6 é 30. Sinais diferentes vai ficar negativo. Eu sempre gosto de pegar o sinal para o número, tá? Mas dá na mesma. Aí resolvemos as multiplicações, agora a gente tem uma adição algébrica. E na adição algébrica a gente soma os números que têm o mesmo sinal. Então, cuidado para não confundir as regrinhas da adição algébrica com a regrinha da multiplicação. Então, eu tenho aqui 3 números com o mesmo sinal. Os números que têm o mesmo sinal eu posso somar. Então, 8 mais 28 dá 36. E 36 mais 30 dá 66, tá? Então, vai ficar 66 negativo mais 110. Agora, números que têm sinais diferentes, eu subtraio, né? Regra da adição algébrica. Então, eu vou pegar o 110, vou tirar 66 e o meu resultado aí vai ser... aqui a gente fez uma troca, né? Tinha 1, ficou com 10 unidades, 10 tira 6, 4. Do zero não dá para tirar 6, faz uma troca de novo. 10 tira 6, 4, então ficou 44. Aí o sinal desse 44, gente, cuidado, tá? Não é porque é sinal diferente, fica sinal de menos. Essa regra é da multiplicação. Aqui a gente está falando de uma adição algébrica. Na adição algébrica, sinais diferentes a gente subtrai e coloca no resultado o sinal do número que tem o maior valor absoluto. O número que tem o maior valor absoluto é o 110, ele é positivo, então vai ficar 44 positivo. Essa é a nossa resposta da segunda questão. Deu para entender? Acho que sim, né? Espero que sim. Vamos lá para a questão número 3. Ó, essa questão é bem interessante. Ó. Ela coloca assim, atribua diferentes números inteiros para a letra x, que está na expressão ali, e analise os resultados para responder as questões. Aí na letra A, à medida que os valores de x aumentam, né, o que acontece com o valor da expressão? Para qual valor de x a expressão se anula? Para quais valores de x o valor da expressão é positivo? Para quais ele é negativo? Então vamos lá. Ele quer que a gente faça uma comparação conforme os valores de x vão aumentando nessa expressão. Eu sei que a gente não está trabalhando ainda com expressões que envolvem letras, mas aqui é bem simples, tá? A gente vai trocar a letra x por um número que a gente vai escolher. Como ele está pedindo para a gente ir aumentando os valores, eu vou trocar então aqui por menos 5. Aí eu vou aumentar de menos 5 para menos 2. Depois eu vou aumentar de menos 2 para 2 positivo. Vou aumentar depois para 4 positivo, tá?
Então, eu vou pegar 4 valores para x e colocar ali para ver o que vai acontecer com os resultados da minha expressão. Vamos lá, vai ficar menos 3 vezes o 5 negativo. Então, eu estou trocando a letra x pelo menos 5 vezes o 4. Vamos ver quanto dá isso? Ó. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60. Qual vai ser o sinal do 60? Ó, sinais iguais vai dar mais, tá? Então vai ficar positivo, porque aqui é positivo mesmo. Tá? 60 é positivo. Agora eu vou trocar a letra x pelo menos 2. Então vou começar de novo. Ó. Menos 3 vezes o menos 2 vezes o 4. Estou trocando a letra x pelo número menos 2. Aí eu vou multiplicar. 3 vezes 2 dá 3 vezes 2 dá 6, e 6 vezes 4 é 24. Agora, vamos ver o sinal do 24. Ó. Aqui é negativo com negativo, nos sinais iguais dá positivo, e aí vai ficar positivo mesmo, né? Então vai dar 24 positivo. Agora eu vou trocar o x pelo número 2 positivo, então eu vou trocar de novo o x, vou começar de novo o meu cálculo. Então é menos 3 vezes, no lugar do x eu vou colocar o 2 positivo, vezes 4. Bom, o resultado vai ser 24 da mesma forma, né? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. A diferença é que agora vai dar negativo. Ó. Sinais diferentes dá menos. Aí, sinais diferentes de novo, porque o 4 é positivo, vai ficar menos. Concorda? Ó? Vou colocar aqui, ó. A gente tinha o primeiro fator negativo, vezes o segundo fator positivo, vezes o terceiro fator positivo. Então, ó, sinais diferentes dá menos, sinais diferentes dá menos. Tá? Então, menos 24. Por último, vamos trocar agora o x pelo mais 4. Então, é uma outra conta, novamente, né? A gente vai começar a conta do zero. Vai ficar menos 3 vezes mais 4 vezes 4. Ó, 3 vezes 4 é 12, e 12 vezes 4 é 48. Agora a gente tem, ó, sinais diferentes. É a mesma coisa, né? Sinais diferentes vai dar menos, sinais diferentes vai dar menos de novo, deu menos 48. Então, a gente substituiu a letra x por 4 números, tá? Diferentes, e fomos aumentando o valor desses números. A gente foi do menor para o maior, tá? A gente foi pegando os números aqui em ordem crescente. Então, vamos responder a letra A. À medida que os valores de x aumentam, o que acontece com o valor da expressão? Conforme a gente foi aumentando o valor da letra x, o resultado da nossa conta foi diminuindo, tá certo? Então, essa é a resposta da A. O valor da expressão diminuiu. Então, se a gente pega os valores de x cada vez maiores, o resultado da minha expressão vai dar cada vez menor. Tá certo? A letra B. Para qual valor de x a expressão se anula? Olha, por quanto eu teria que trocar essa letra x para que o resultado fosse igual a zero? Então, para o resultado dessa continha dar zero, qual teria que ser o valor da letra x? Só há uma possibilidade. Essa letra x também ser zero, né? Porque aí ia ficar menos 3 vezes 0 vezes 4. E a gente sabe que o zero ele é o elemento nulo da multiplicação, então o zero ia zerar toda essa expressão. Tá? Então, para dar zero, o x tinha que ser igual a 4. E depois na letra C, para quais valores de x o valor da expressão é positiva, para quais é negativa. Então, ó, a expressão ela é positiva. O resultado da minha expressão será positivo quando o meu x for um número negativo. Tá? Então, se o meu x for um número negativo, o resultado da expressão será positiva. Tá? Então, a expressão será positiva quando o x for negativo. E quando é que a expressão será negativa? Bom, a expressão será negativa, olha aqui, negativa, quando o meu x for positivo. Então, quando eu pegar valores de x positivos, a minha expressão será negativa. Legal esse exercício, eu achei bem interessante. Talvez dê um nó aí na cabeça de vocês, mas acho que dá para entender sim. Vamos lá então para a última questão, treinar um pouquinho a propriedade distributiva. Não vai aparecer na sua tela, vou colocar aqui na lousa agora, ok? Bom, a ideia aqui é que você resolva, né, essas multiplicações de duas maneiras. Aqui, começando pelo parênteses, resolvendo as continhas que estão dentro do parênteses. E do lado de cá, usando a propriedade distributiva, fazendo a distributiva aqui. Certo? Então, se você quiser pausar o vídeo e tentar resolver, acho que é legal, tá? Usando a propriedade distributiva aqui também. E ali, começando pelas continhas do parênteses. Vamos lá? Então, começando pelo parênteses, a gente sabe que 2 menos 4, vamos pensar,
São dois números com sinais diferentes, é uma adição algébrica de números que têm sinais diferentes. Eu subtraio, tá? 4 tira 2 vai dar 2 e coloco o sinal de menos. Então ficou aqui, ó, 2 menos 4 é menos 2 e eu tenho menos 3 vezes o menos 2. Menos 3 vezes o menos 2 vai dar 6 positivo, tá? 6 assim ou assim, né? Por que dá positivo? Porque na multiplicação de fatores que têm sinais iguais, o resultado é positivo. De dois fatores que têm sinais iguais é positivo. Aí vamos usar a propriedade distributiva aqui e verificar que vai dar o mesmo resultado. Olha só, o menos 3 ele está multiplicando tudo isso aqui, ó. Então o menos 3 ele vai multiplicar o número 2. Então menos 3 vezes 2, mais, sempre mais aqui, tá? O menos 3 vezes o menos 4. O menos 3 vezes o menos 4. Tá? Então, o menos 3 ele multiplica o primeiro número que está dentro do parênteses e também multiplica o segundo número que está dentro do parênteses. Tá? Então, menos 3 vezes o 2 mais menos 3 vezes o menos 4. Agora, a gente resolve essas multiplicações e depois a gente soma ou subtrai. Depende da adição que a gente vai ter aí. Então, ó, 3 vezes 2 é 6, sinais diferentes, né? Fica negativo. Mais 3 vezes 4 é 12, sinais iguais, fica positivo. Ok? Aí o sinal de mais, quando ele antecede um parênteses, eu posso tirar o 12 do parênteses e ele vai continuar positivo. Vai ficar menos 6 mais 12. A gente vai subtrair, porque tem sinais diferentes, e vamos colocar no resultado o sinal do número maior, que é o 12. Então dá 6, da mesma forma que já tinha dado aqui, né? A outra continha, a mesma coisa, olha. Vamos começar pelo parênteses. Menos 1 mais 7. Menos 1 mais 7 vai dar 6, tá? Se eu tenho 7, tiro 1, fica 6. Então ficou 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. Moleza, positivo, né? Agora vamos para cá, ó. O 4, ele está multiplicando os dois números que estão dentro do parênteses. Vai ficar 4 vezes o menos 1, mais 4 vezes o 7. Positivo. Ok? Então, 4 vezes o menos 1, mais 4 vezes o mais 7. Bom, 4 vezes o 1 dá 4, sinais diferentes fica menos. Mais 4 vezes 7 é 28, sinais iguais, né? Sinais iguais aqui vai ficar mais. Então, mais 28. Perceba que eu nem precisaria colocar o sinal de mais aqui, porque vai ser tudo positivo, né? Então, ó, o mais, quando ele antecede um parênteses, ele não vai influenciar em nada. Eu posso tirar ele daqui, vai ficar menos 4 mais 28. Aí eu tenho uma adição algébrica de números com sinais diferentes, eu subtraio, 28 tirar 4 dá 24, e coloco no resultado o sinal do número maior, então dá 24 positivo, como já tinha dado na outra continha, tá? Então essa questão foi mais assim para a gente treinar um pouco a propriedade distributiva. E vamos encerrando a aula por aqui, tá? Então, vimos aí duas aulas sobre multiplicação. Primeiro a multiplicação só com dois fatores e agora a aula com a multiplicação com mais de dois fatores. E na próxima aula vamos estudar a divisão, tá? Divisão aí de números inteiros, positivos e negativos. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.